Boa tarde aos que estão aqui connosco, boa tarde aos que estão lá em casa. Mais uma conversa de viajantes que nós vamos iniciar hoje com o Nuno Ferreira sobre Cracóvia e estas conversas já aqui estão no Centro Cultural praticamente desde que o Centro Cultural apareceu muito pela mão do Rui Munhoz, a quem eu mais uma vez agradeço esta colaboração e temos vindo a aumentar o número de pessoas interessadas nestas coisas das viagens e de conhecer sítios diferentes, quanto mais não seja através dos olhos de quem vem falar connosco, dos olhos e das palavras, e eu espero que esta quantidade de gente ainda continue a crescer mais, porque tem valido muito a pena. Temos tido aqui conversas muito boas, com gente muito interessante, e hoje com certeza também não vão ficar defraudados com esta conversa de viajantes. Boa conversa, vou só aqui passar a palavra ao Rui só para fazer uma pequena apresentação do nosso conversador de hoje, e só vos desejo boa conversa, bom fim de tarde ali para casa também, espero que gostem. Obrigado, Cristina. Caros amigos, boa tarde, mais uma vez, obrigado a todos. Tenho que agradecer sempre, de coração, ao Centro Cultural Peneda Saudade, na pessoa da doutora Cristina Faria, da sua magnífica equipa, e a todos vós, porque isto são conversas de amigos, entre amigos, temas diversos, e conversa de viajantes é tudo, porque viajar é tudo na vida, ter uma tomada de posição política, artística, é uma viagem, a maior viagem que nós fazemos nas nossas vidas, se calhar é esta viagem que estamos a fazer há 2 anos, num mundo em que tanta desigualdade cresceu pelo mundo. Mas hoje vamos ficar pela Polónia, por Cracóvia, e com a Nuno, um amigo, sim. Nuno, vamos viajar contigo, ok? Obrigado. Vamos lá tentar. Ora, boa tarde a todos. Meu nome é Nuno Ferreira. Em outubro do ano passado fui viajar até Cracóvia. Isto surgiu porquê? Porque tenho um amigo meu que está lá a viver e sempre tive muita curiosidade em ver como era aquilo das zonas mais da Segunda Guerra, tenho algum interesse nessa área. Bem, mas esta viagem não começou lá muito bem. Porquê? Quando marcámos as viagens, tínhamos voos diretos tínhamos voos com escala em Londres para a Polónia. O que é que se deu? Deu-se o Covid, não é? E deu-se o fator de que algumas companhias aéreas exigiam um teste PCR, um teste à Covid. Coisa que nós não sabíamos. Nós entramos em contacto com a embaixada disse que não havia problema e nós fomos para o aeroporto. Ora bem, o nosso voo era às 6h45. Os testes no aeroporto abrem às 7h30. Ou seja, por meia horita mais ou menos, ficámos em terra. Tivemos que comprar bilhetes para o dia seguinte, voar para Varsóvia e de Varsóvia apanhámos um carro até Cracóvia. Bem, mas para apanhar o carro também foi complicado. Nós utilizamos uma aplicação que se chama Traficar. Eu acho que isto foi à vida. E agora? Acho que isto foi à vida. Foi o mesmo computador? Acho que foi o mesmo computador. E com esse carro fomos 3 horas a conduzir de Varsóvia até Cracóvia, que foi outra aventura. Sim, força. Acho que foi o mesmo computador. Peço desculpa. Problemas técnicos da minha parte. Se calhar foi mesmo HDMI, não? Já vou levar a falta de material. Eu não trago material em condições, já vou levar a falta de material. Pois muito bem. Com esse contacto que eu tenho na Polónia, esse meu amigo, ele orientou-nos logo estas visitas aqui a Auschwitz, que era um sítio onde eu queria mesmo muito ir para sentir mais o local, porque acho que a história
daqueles acontecimentos todos, acho que já estamos fartos de saber, podemos ler imensos livros que é muito diferente ler e estar lá. Então, ao passar este portão enigmático, é uma sensação. Algumas fotos estão tremidas, fui eu que tirei. Tem explicação, eu tremo muito. As que tiverem tremidas, a culpa é minha, não se preocupe. Entrar aqui neste portão e ver estes locais, assim, em termos de paisagem, é bonito, mas o local em si é um peso emocional muito grande. É um sentir de pesar, de impotência até para o que aconteceu lá. Há muitas fotos, muitos retratos. Acho que o que nos deixa mais perplexos é, nós fomos com um guia, nós pagámos, se não me erro, 100 zlotys, que valem muito a pena. A guia é fantástica, percebe-se perfeitamente aquilo que ela está a dizer, a mensagem é totalmente transmitida e da maneira como ela conta as coisas parece que nos transmite uma sensação de voltar na história e estar lá presente sem estar. Não sei se faz algum sentido. Este é um número, apresenta aqui mais ou menos os números de judeus que foram para Auschwitz de vários sítios. Algumas frases que eu não consigo repetir, peço desculpa. É o caminho da morte, pronto, que eles já não eram indicados para os comboios, totalmente fechados, e saíam ali. Isto é apenas uma pequena percentagem das pessoas que por ali entraram. Isto é em Birkenau, mas as fotos estão em Auschwitz, mas os que não estavam em Auschwitz estavam em Birkenau. Em Birkenau era o sítio onde tinha a maior parte lá. Aqui, exato, os comissários, todos eles marcados, com as estrelas. Este era o processo de seleção. Este senhor aqui era um médico e com o sinal ele dizia se estava apto para trabalhar ou se ia para trás. Ir para trás ia para a câmara de gás. Logo aqui era selecionado para onde é que eles iam, se era pessoal para trabalho ou não. Aqui eram muito... Algumas estão repetidas, peço desculpa. Isto era uma maquete da maior câmara de gás que eles lá fizeram, que veio tudo abaixo. Esta câmara de gás, aquilo veio tudo abaixo com um bombardeamento, se não me engano, em Birkenau, que foi tudo... Aliás, não sabem se foi um bombardeamento, se foram eles que propositadamente deitaram aquilo abaixo, não se sabe. As fornalhas, aqueles que não eram... que não conseguiam meter nas fornalhas, eram queimados cá fora. Aqui, se não me engano, são as latas do zircon, do gás que era utilizado, que não era, como é que eu te explicar? Que não era bem gás, que eram em cristais, que eram deitados lá dentro, e depois com o aquecimento, com o calor que se fazia dentro da câmara de gás, é que os cristais começavam a tornar-se em gás. Isto na realidade eram cristais. Em toda a volta tem rede eletrificada. Era impossível escapar daqui. Impossível. Isto são corredores. Aqui, a maior parte destas casas eram onde se faziam algumas experiências naqueles ditos doutores que às vezes nem médicos eram, não é? Acho que... Peço que vou voltar atrás um bocadinho. Passar aqui nesta estrada e aqui, dentro dos locais, dentro das casas onde tem as exposições, tem que se andar com máscara, mas aqui fora pode-se tirar a máscara e... Como é que eu ia te explicar? Quando tiramos a máscara e inspiramos um pouco, sentindo o peso que ali está, custa um bocadinho a respirar. Pelo menos para mim custou-me a respirar. Aqui eram próteses, óculos, meias. Esta parte aqui chocou-me um bocadinho porque tenho uma sobrinha com 5 anos e ela já calça mais do que isto, não é? Crianças que nasceram lá, um monte de sapatos. Aqui uma parte que nós não conseguimos tirar fotos, que não nos foi permitido tirar fotos, que foi em 2 locais dentro de Auschwitz, que é as malas, que tinham os nomes das pessoas,
com a data de nascimento e o cabelo. É duas coisas que eles não permitiram tirar a fotografia. Os sapatos. Aqui a explicação da senhora, na visita, o que me chocou também foi a persuasão e a maneira como eles diziam as coisas para que as pessoas acreditassem que iam realmente para um sítio melhor do que estar no gueto ou do que estar no sítio onde eles estavam. Dizer-lhes que para colocarem o nome nas malas, mas que eles sabiam perfeitamente que nunca mais as iam ver, mas a pessoa que estava a escrever não sabia, então identificavam os seus pertences na esperança de que, ok, isto é só temporário, eu vou pegar a minha mala e vou-me embora. Isso era tudo mecanicamente feito para que as pessoas fossem acreditar que realmente se ia ver embora daquilo. Isto era as sanitas que se podia ter, não é? Eram as condições que eles criaram para ter lá as pessoas. Eram os lavatórios, por exemplo, estes sanitários podia ser para 700, 700 pessoas, mas só tinham este cubículo aqui e acabou. Aqui é à porta, há alguns que estão selados, principalmente onde se faziam experiências, as casas estão seladas. É a única coisa que mostram estas coisas aqui, que era uma mesa que eles usavam, a suposta maca que usavam para fazer experiências, coisas como... Se eu me lembro de uma, que era... Eles fizeram testes com gêmeos, a dar a mesma proporção de veneno, para saber se os mesmos irmãos reagiam da mesma maneira por serem gêmeos àquele tratamento, ou por isso simplesmente cortarem uma pessoa viva para ver o que é que estava mal. Este custa um bocadinho, mas faz parte da história, não é? Aqui era a prisão. É um bocadinho, eu achei isto um bocadinho redundante, sendo que Auschwitz era uma prisão, eles teriam uma prisão dentro da prisão para aqueles que tentavam escapar. O símbolo de que está as casernas de vigia e o símbolo de que a rede está eletrificada. Isto são duas camadas de rede, entre uma e outra tem 1 metro e qualquer coisa de distância. Ou seja, mesmo que esta estivesse desligada, atrás podia estar eletrificada e ainda tinha as torres de vigia com pessoal armado para disparar sobre aqueles que tentavam fugir, ou tinham cães também a fazer guarda 24 horas. Eu não sei, estou a passar as fotos muito rápido, se calhar, não? Está bom? Que era basicamente onde eles que era a prisão, é onde eles dormiam na prisão. Ainda lá está uma foto de Hitler dentro da prisão, está num sítio fechado, mas eles quiseram manter ali a foto do Hitler porque representava muito bem o que era aquilo, que basicamente era uma extensão do mandato dele. Eles dormiam aqui. Isto não é uma cama por pessoa. 3, 4 tinham que se ajeitar ali. 3, 4 pessoas. O pijama, não é? O tão conhecido pijama, com as salas da prisão. Aqui era onde eles chicoteavam os presos. Uma curiosidade, não é muito boa, mas uma curiosidade é que eles só podiam ser chicoteados 20 vezes, mas a pessoa que estava a levar as chicotadas é que tinha que contar, e em alemão. Tendo em conta que a maior parte dos judeus que estavam no campo de concentração não falava alemão, escusado será dizer que apanhava muito mais do que 20 chicotadas. E aqui era a parede onde eles eram executados.
mais perto da parede dá para ver ainda as balas que estão cravadas nesta parede aqui. Isto era uma pequena torre de vigia dentro da... Eu não sei se mais à frente tem, não. Dentro do complexo é uma torre de vigia que entrava a comida, mais pessoas também podiam entrar por aqui. E aqui ao lado, tenho pena não ter ficado com a foto, aqui ao lado estava o sítio onde eles eram enforcados. Eles, para poderem enforcar mais pessoas, eles tinham um ferro da linha de comboio, em 2 postes, com ferro, e aí já podiam enforcar 10 pessoas de uma vez só. E eles eram enforcados ali, à frente das outras pessoas que estavam lá dentro do campo de concentração, dentro de Auschwitz, que era para servir de exemplo. Os complexos eram assim compridos onde eles estavam a dormir. E claro, todas as inscrições em alemão, eles não sabiam falar em alemão, não sabiam para que é que iam para ali, não é? Mas está mais uma torre de vigia. Aqui está o espaçamento onde eles faziam patrulha, os guardas faziam patrulha dentro desta vedação e a distância é tão grande que não dá para saltar de um lado para o outro. Tinham que ir aqui no meio para poder saltar, porque isto era farpado e eletrificado. Aqui foi o sítio onde enforcaram o comandante-geral de Auschwitz, que vivia numa casa, numa vivenda atrás de Auschwitz. Ele é que comandava aquilo tudo. Quando acabou a guerra, ele foi enforcado aqui, perto da entrada para as câmaras de gás. Falaram que a mulher e os filhos que viviam ali, a mulher não queria sair dali, porque o espaço, o ambiente é bonito e eles estavam completamente alheios do que se passava nas costas daquilo. Porque a casa deles fica muito mais atrás de Auschwitz. Ou seja, apesar de ter alguma conexão, a mulher e os filhos estavam a viver num paraíso, porque não faziam ideia do que é que se passava ali. E a senhora quis ficar lá, queria ficar lá. Aqui a luminosidade é péssima, mas aqui basicamente era o sítio da câmara de gás. Aqui entre as luzes, que não dá para ver, aqui entre as luzes há sítios onde eles colocavam bocas de chuveiro falsas. As pessoas pensavam que iam tomar banho. E tinha umas aberturas ao lado, onde eles, quando fechavam as portas, deixavam cair os cristais. E a partir daí, nós não conseguimos tirar foto por causa da luminosidade. Não conseguimos tirar foto às fornalhas. Basicamente, eles morriam aqui, tinham os judeus a apanhá-los e a metê-los na fornalha. Era trabalho sempre dos judeus. A única coisa que os militares faziam era deitar o gás, deitar os cristais lá para dentro. Aqui já é Birkenau. Aqui acho que o que me chocou ainda mais foi a dimensão, os hectares que aquilo tem de... Perdemos um bocado de vista, não sei, aqui a entrada, acho que toda a gente já viu fotos disto, não é? A mítica entrada, pronto, e estes casebres aqui. Havia casebres de madeira e casebres de cimento. Claro que isto tudo foi construído por judeus, como é óbvio, e também foram deitados abaixo por judeus. Estas chaminés que ainda se mantêm aqui, supostamente era para o aquecimento, mas nunca aqueciam nada, porque eles não davam material para se aquecerem, não é? A política que eles usavam é que eles iam para ali construir estábulos. E se olharmos para fora parece um estábulo. Na realidade parece mesmo um estábulo. Mas ainda aqui está um vagão, deixaram unificar. Acho que daqui dá para perceber um bocadinho a dimensão. Só estamos a ver metade. Atrás, nas nossas costas, está outro igual, está outro terreno igual. Ali ao fundo, naquela área de árvores, era onde está uma vala comum e onde eram fuzilados. Aqueles que não iam para a câmara de gás eram fuzilados naquelas florestas lá atrás. Como se pode ver aqui, tem o mesmo sistema, arame farpado, eletrificado. Aqui
aqui a mesma fotografia que aparece em Auschwitz, das pessoas a chegarem. Aqui era a tal câmara de gás que foi toda abaixo, era a maior que existia na região. Foi desenhada mesmo para ser a maior, para levar o maior número de pessoas, porque aqui era onde chegava o maior número de pessoas também. Eles tinham que ter uma câmara de gás que tivesse capacidade para... Pronto, agora que isto foi abaixo outra vez. Calma. Voltou. Voltou. É o que eu digo, vou levar a falta por material que não está em condições. Tinham que ter uma câmara de gás também que comportasse o número de pessoas que ali entravam. Aqui está uma das casernas que visitámos. Nós visitámos uma destas. Aqui como se pode... Ups. Vou levar a falta. Aqui a parte exterior. Aqui já são as camas. Levavam 4, 5 pessoas. As casernas supostamente teriam a capacidade de 500, mas na realidade estavam lá sempre 1000. O dobro daquilo que supostamente se poderia lá estar. Então, tem 2 beliches, mas no chão também estavam pessoas. Aqui também dormiam pessoas em todo o lado. Em todas estas casernas. E estas casas foram adaptadas por pessoas que viviam lá. Então, isto não foi mandado fazer, eles mandavam fazer o mínimo e as pessoas depois iam-se adaptando com aquilo que conseguiam resgatar. A guia contou relatos de que as pessoas eram levadas a um extremo tão grande que muitas das vezes morriam ali sem o colega do lado que estava a dormir mesmo junto se aperceber. Temos de ter atenção que na Polónia podem chegar aos menos 20 no inverno e isto não tem condições, se olharmos para ali, até é só telha. Tem uma parede fina de tijolo e a telha por cima. Tem lá a chaminé, mas aquecimento não havia, não é? Isto era a sanita, basicamente um buraco no chão. E os lavatórios exatamente como estavam no outro lado. Isto é a parte mais... Acho que aqui foi a parte mais pesada, assim, emocional que eu já vivi assim nestas aventuras. Já visitei o Ground Zero em Nova York e também é pesado pelo que lá está. Mas acho que aqui é igualmente pesado, ou então ainda mais, porque somos abalroados por tanta informação e é tudo tão... Parece tudo tão longínquo no passado, mas na realidade não é assim tão distante. Que é bom às vezes visitar estes sítios para termos a noção de que, ok, aquilo não é um conto de fadas, aquilo aconteceu mesmo. Às vezes temos tendência a ler um livro e pensar, bem, isto é só mais uma história, mas quando visitamos um sítio assim, onde aquilo se foi baseado, percebemos que, ok, realmente isto aconteceu, acho que... É uma coisa muito... É muito estranho, não é? É muito estranho. Mas há uma perto de Estrasburgo, há um campo perto de Estrasburgo que é pior. Aí eu desmaiei nas casernas. Só que para a segura que era uma atmosfera tão pesada que eu senti mesmo, eu não conseguia respirar. Ali, acho que ali só se tornou um bocadinho mais leve porque a temperatura até estava agradável. E era muito mais, o outro era muito Ali mais. tem muito, em Auschwitz tem muita árvore, apesar daquilo já estar muito virado para o turismo, então já tem muitos sítios de turismo. Enquanto ali as prisões são, o espaço é grande. É grande, exatamente. Lá a prisão era um cantinho onde nós metemos. Sim. Duas pessoas. Tínhamos ao mais pequenino do grupo para se meter lá e Eu não cabia. encaixar-se lá. Eu estive na Alemanha num museu, não sei precisar, aquilo era perto do Düsseldorf. Aquilo era um sítio lindo. Nós quando subimos para lá, Sim. realmente um sítio onde eu decidi estar. Exato, ali tem a mesma coisa. O espaço em si, Uma coisa completamente... o espaço envolvente em si, é bonito, tem muitas árvores e tudo mais, mas quando passamos aquele portão, o ar muda.
mas no outro, O ar muda. enquanto aqui a parte de médica e isso está assim, o outro Sim. não, estava tudo muito bem conservado. Tipo, Eles aqui também está conservado. Sim. Escorreu sangue. Exato. Quer dizer, estava tudo muito É meticulosamente junto preservado. aos fornos havia uma trave com um gancho. Era onde Do penduravam. outro lado eram os dos oficiais. Eu perguntei para que era aquele gancho e responderam: é quando a água começa a arrefecer e gritam daquele lado, penduramos o primeiro que tiver aqui Exato. para a água não arrefecer. Exatamente. Quer dizer, nós tínhamos que levar a coisa na brincadeira, Sim. entre aspas, e quase contar os meus andados uns aos outros para aguentarem. Esse para Sim. mim, portanto, se traz do governo, é o tanto mais. Durante a visita toda Aqui não que... fez nem num nem no outro tanta impressão. Mas a mim fez se calhar porque foi um impacto, foi o primeiro impacto com algo deste género. E durante a visita toda eu não falei nada, não abri a boca. Estava só a ouvir. Amigos e também ninguém falou. Exatamente. Eu nem consegui tirar fotografias. Nós éramos 4, as fotografias que ali estão, algumas são minhas, outras são do meu colega, porque eu também não consegui tirar fotos a nada. Eu não consegui tirar nenhuma, mas passei a máquina a outras pessoas. É muito complicado. Achava que era uma falta de respeito para quem ela tinha sofrido tanto. Não consegui tirar nenhuma. Eu entendo essa visão, mas a mim foi mais o facto de quando eu estou a absorver a informação, eu não consigo desviar da informação para tirar a foto, porque assim que eu tiro foto eu perco-me. Concentro-me muito mais naquilo que estou a ouvir e naquilo que estou a viver do que propriamente nas fotos e assim. Porque, se estão a ver, isto que eu vou falar agora é das minas de sal, que é uma coisa, é bonito de se ver, é lindo, lindo, lindo. Tem poucas fotos também porque eu estava atento ao guia. Então a maior parte das fotos são do meu amigo que tirou. Mas aqui vale a pena visitar. Qualquer um dos dois sítios vale a pena visitar, mesmo pela carga histórica e até emocional que aquilo carrega, não é? Principalmente os campos de concentração, os sítios, aquela linha de comboio que ainda está lá presente, não está ativa, atenção, a linha não está ativa, mas o gueto de Varsóvia, onde eles tinham as pessoas e saíam dali e vinham para Auschwitz, isso tudo está muito bem conservado, felizmente. E na visita que eu fiz a Kazimierz, que é o bairro judeu, a guia turística era judia, espanhola, que casou com um polaco. Isso achei interessante. E retratam muito bem aquilo que aconteceu lá. Muito bem. A segunda visita que eu fiz, ou que nós fizemos, o meu grupo de amigos, foi às Minas de Sal. Fui lá pertinho. Aqui representa mais a parte mais dos reis. Isto é explorado desde o século XII, não é? Sim, 12. 12, 13, em que a Polónia nessa altura era extremamente rica porque o sal valia quase, ou ainda valia mais do que o ouro, porque o sal era usado para conservar tudo. Então a Polónia nessa altura era muito rica porque tinha sal natural e usava isso como moeda de troca. Nota-se bem que fui eu que tirei a foto porque o guia turístico aparece todo desfocado. Nota-se perfeitamente quando sou eu. Isto a primeira estátua que nos aparece é de Nicolau Copérnico. Toda em pedra de sal. Isto é tudo pedra de sal. Está muito bonito. A lenda onde isto se baseia é que a rainha não era da Polónia, era de um paíszinho que eu não, peço desculpa, não me lembro qual era o país, em que já tinham exploração das minas de sal, em que a rainha tinha uma conexão muito grande com essas vivências do sal e das minas. Então ordenou que os melhores, não sei se mineiros será a melhor expressão, mas os melhores mineiros viessem
para que tentassem descobrir se havia sal na Polónia. Então o que é que ela fez? Ela pegou na sua aliança e atirou para um buraco. Os mineiros, quando descobriram a primeira pedra de sal, a aliança estava nessa pedra. Pelo menos é a história que contam, não é? O guia turístico, em tom de brincadeira, ainda disse que tiveram que destruir a aliança porque não podiam ter uma coisa tão poderosa a cair nas mãos de uma pessoa errada. Aqui eles fazem uma pequena apresentação com luz, com luz e imagem e som. Durante a visita toda vão aparecendo assim essas pequenas ilustrações que são muito bem conseguidas. Acho que antes desta não conseguimos tirar foto porque aquilo era muito escuro. Apresentava quando eles estão a explorar as minas de sal, podem-se formar cavernas com gás, acho que é metano, não sei, é metano, não é? Então, eles tinham pessoas especificamente que levavam os paus muito grandes, com uma tocha, basicamente, em que colocavam ali para o gás explodir. Então, eles têm uma ilustração disso um bocadinho antes desta. Aqui era o rei, uma estátua do rei, também nota-se perfeitamente que fui eu tirei a fotografia. O rei que ordenou que construíssem as minas. Esta é a primeira capela que aparece quando estamos a descer. Eu não fazia ideia, mas cerca de, eu espero não estar errado, cerca de 80% da população polaca é cristã. Eu não fazia ideia disso. Então há muita representação cristã dentro das minas de sal. Esta é apenas uma das capelas que aparece lá. Nós, na visita que fizemos, eles só mostraram 2 capelas, se não me engano. É a primeira, é a igreja principal, onde tem missa, fazem missa lá em baixo, e às vezes tem coros mesmo. Só uma pergunta. Sim, Nós sim. estamos a falar de minas de sal gema. Sim. Extração. Gema. Exatamente. Não havia por sal salino. Não. Eles não. A parte. Não, porque não há uma coisa comum a nós. Não. De todo. Nós só temos aqui de sal de salina, não é? A nossa exploração portuguesa é só de sal de salina. Em Rio Maior também há sal gema em Rio Maior. A Rio Maior, sim. Mas é muito. E a Rio Maior existe. Em Portugal é só em Rio Maior. Mas é muito raro ver. Mas aquilo é um conjunto espetacular. São visitáveis. Sim. Vale a pena. É uma boa informação. Já tenho mais um sítio para visitar. Eu fiz isso. Se levar a garrafa, podem encher lá com água salgada e em casa. Faz sal, ele cristaliza. Salgado com ovo. Mas é mais salgado ou a salinidade é parecida? Não se nota a diferença. Isso aqui é apenas uma representação do engenho, como eles faziam para levar as pedras que eram extraídas. Para o topo tinham estábulos, tinham todas as condições, todas as melhores condições para que se pudesse trabalhar. Lembrando que era daqui que saía o grande grosso da riqueza da Polónia. Então o rei ordenava que os mineiros tivessem as melhores condições possíveis para trabalhar, porque também ia receber mais por isso, não é? Com engenho, para que com as polis, para poder transportar de um lado para o outro, ainda não havia o sistema de vagão, eles tinham muito mais rudimentar que isso. Isto era a força de braços, não é? Eles rodavam, a carga vinha, os centros vinham pelas cordas, que depois passavam para o outro sistema para elevar. Acho que está aqui, desde 1870, acho que isto passou a exploração privada. Elas agora estão desativadas, é só mesmo para visitas e coisas assim. Mas é assim, eles têm
é muito raro haver água lá em baixo, porque eles têm que controlar muito bem a umidade por causa da densidade do sal, mas tem que ter água. Então eles têm água corrente dentro das minas de sal. Há um sistema muito engraçado, é que para controlar a pressão e a temperatura e a umidade dentro das minas de sal, vamos passando sempre por sectores de portas. Nós não podemos passar para a sala seguinte sem que a porta de trás esteja completamente fechada, para manter a umidade constante. Acho que isto aqui é uma ilustração de como eles faziam para ir escavar a pedra. Ele diz que, o guia turístico diz que todas as cavernas têm que haver gnomos. Então isto são pequenos gnomos que eles têm lá numa parte que normalmente ligam isto mais para as crianças verem. E ele diz que tem que haver sempre gnomos ali. E até disse que se visitarem outras grutas na Polónia, muito facilmente encontram gnomos lá dentro. Era o sistema de extração da água. Pode-se ver que isto está tudo... tem tudo sal. Não foram eles que meteram. Isto não é falso. É mesmo da quantidade de sal que está no ar, forma-se junto da madeira. Esta aqui não tem porque é nova. Mas também vai ficar. Ora, esta é a igreja. Esta é a igreja matriz das minas. É lindíssimo. A única descrição que eu tenho é que é lindíssimo. Acho que é um daqueles sítios que só quando estamos lá e realmente vemos aquilo é indescritível. Isto, não sei se tem mais para que ver. Isto é tudo esculpido na parede. Não deu conta quando lá foi que os telemóveis têm mais rede naquela sala. Naquela sim. Eu achei mesmo engraçado estar a 300 metros debaixo do solo e o telemóvel ter uma rede fantástica. Tem, porque eles têm um repetidor de sinal lá em baixo. Mas não é isso, é porque o sal também é iónico Também. e faz com que a rede... Exatamente, mas aqueles têm um repetidor de sinal lá em baixo. Mas eu já lá fui há muito tempo, eu não sei se tinham repetidor nessa altura. Nessa altura não sei, mas eu sei que eles agora têm um sistema, por causa também da transmissão. Mas na altura que eu fui, não. Eu acho que não sei precisar, mas eu não sei se é de rede, se é de vídeo que eles têm. Não é capaz de ser de vídeo, porque isto acho que eles têm a transmissão das missas. Isto é tudo esculpido na parede, tudo feito pelo mesmo artista. Demorou muitos anos a fazer. Isto é tudo em pedra de sal. Isto é o altar-mor. Depois agora temos um sistema de iluminação muito giro, em que dá para salientar, dá para ver mais facilmente as saliências das... Isso não se desfaça Não. em contacto com o ar. Porque Sim, a umidade é muito baixa. a umidade é muito baixa e é extremamente controlada. Eles têm umas condutas especificamente para controlar esse tipo de coisas. De temperatura, de densidade. Senão estas obras eram... Exatamente. Mas atenção, o sal gema não tem a composição Do sal normal. salino. Sim. Não É muito mais denso. Em água como salino. É muito mais denso. É uma pedra muito mais densa. Isto é uma estátua do João Paulo II, que eles fizeram lá em baixo. Eu tenho aqui uma foto que dá precisamente... Isto é o meu amigo que estava a tirar as fotos, que forem melhores, foi ele que tirou. Atenção, as fotos com melhor qualidade, foi ele que tirou. Aqui dá para ver um bocadinho a transparência do sal gema nesta escultura. Este é o guia turístico. Aqui uma que eu sei que o altar-mor também é lindíssimo. Isto parece pedra mármore, mas não é. É mesmo da composição daquela pedra que eles tiraram, que parece mesmo pedra mármore. Isto é uma imagem. Ela não está iluminada. Está iluminada, mas pela composição da pedra da gema é que dá para fazer este tipo de transparência. É muito bonito. Isto é uma escadaria onde eles passavam, onde o rei conseguia passar de uma sala para a outra. Usava esta escadaria. Isto está selado, agora não dá para passar, mas tem dá para ver aqui uma escadinha aqui ao fundo, dá para passar de uma galeria para a outra. E é onde eles passavam, onde passam também os músicos, muitas das vezes passam por ali. Isto é uma piscina.
Mas esta piscina está ali de propósito, mesmo para controlar o nível de umidade. O guia turístico disse, um amigo meu, em tom de brincadeira, perguntou se podia mergulhar. Ele disse, podes, mas não vais ao fundo. A densidade é tão grande de sal que é impossível ir ao fundo. Vai sempre boiar. Não cortes nos dedos, não? Não. Ele disse também não é muito agradável, a água está para aí a 3, 4 graus. Não vale muito o mergulho. Estava a perguntar de salgema. Isto é tudo, isto é em madeira, isto é formação de sal à volta da madeira. Isto fica assim. Natural. Ela vai se agarrando à madeira e faz com que a madeira fique menos porosa e muito mais resistente. Que é muito mais denso. Isto é uma escultura em homenagem aos trabalhadores, aos mineiros que trabalharam lá. Mais uma vez, mais uma representação cristã. Isto é numa salazinha de espera que eles têm ali. Aqui, nota-se bem que eu tirei a fotografia, não é? Isto é o deus do mar, se não me engano, Neptuno. Aqui é onde eles, aqui tem uma acústica fantástica e eles têm uma representação como se fosse uma orquestra que não precisa de grande amplificador, porque aquilo, a acústica da sala é perfeita para isso. E parece um bocadinho um túnelzinho que eles selaram também, que eles tinham um barquinho para levar que era extraído aqui para o outro lado desta conduta onde tinham a extração da pedra. Penso que isto já é no final. Desculpa. Diga. Qual é o processo nas salinas? Aqui nós sabemos como é que se faz nas salinas tradicionais. Mas qual é o processo de extração do salgema? Isto é arrancado a picareta à parede inicialmente? Sim, exatamente. Isto é como se fosse uma rocha. É como a extração da pedra mármore, por exemplo, ou da pedra calcária. Quer dizer, da própria pedra mármore, que eles abrem fendas para Sim, eu vou passar um bocadinho atrás. a pedra mármore são explosivos. Sim, mas é em termos mais arcaicos. Como é que eles chegam depois ao sal já meio refinado? Digamos assim, a partir da origem do sal da mina. Aqui, dá para ver nestes entalhes aqui. Isto é toda picareta. É uma grande sal. Sim. Já tem pouco sal. A maior gema, eles quando encontram uma gema grande, eles cavam à volta para tirar essa gema. Isto aqui é tudo escavado a picareta, ou esses utensílios assim, que depois chega acima e é partido em pedras mais pequeninas, para depois formar o sal. E vender o sal. Eles, por acaso, na lojinha cá fora, cá em cima, tem esse tipo de sal. O sal que é extraído aqui. E qual é a função daquela água que nós vemos a correr por aqueles canais? É puramente Neste processo? para controlar a É umidade. para lavar o sol? Não, é para controlar a umidade, dentro da mina. Toda a água que se vê circular é água de controle De umidade. dentro da mina. A umidade, o guia explicou que tem que ter sempre um nível constante de temperatura e umidade para que a caverna se mantenha nas mesmas condições. Porque senão a caverna começa a desagregar. Pode desagregar, exatamente. Porque há comunicações muito estreitas. Eu não sei como é que tu passaste de gatas Quase. em alguns sítios, não é? Em alguns sítios tive que baixar bem a cabeça. São compartimentos, espaços físicos, Sim. estanques, mas são muito fechados e as comunicações são muito apertadas, muito estreitas. Daí haver o sistema de portas que eu falei, que é para passarmos de um sítio para o outro, eles estão constantemente a passar num corredor, imagina um corredor, seccionado com portas. Mas porquê? Por causa da umidade? De haver da temperatura, da umidade e disso tudo. É quase como um sistema de, não é bem de vácuo, mas imagina um sistema de vácuo que tem que abrir e fechar para que tudo que estiver dentro daquele setor mantenha as condições ideais para que aquilo se mantenha. Isto há uma profundidade grande, tanto que há elevadores. Diga? Isto passa a ser de profundidades estas minas. 300 metros, se não me engano. Aquela sala grande, acho É aquela está a 300 metros de profundidade. Os elevadores são muito velhos, eles já Sim, são sim. maiores, já são mais de 2 metros. Quando eu lá fui, os Não, elevadores são a mesma coisa. Eu subi a pé,
Eu desci de elevador e achei que era mais seguro subir a pé. Agora é entrar ao contrário. Muito velhos, horríveis, uma coisa horrível. Descemos muitos degraus. Muito velhos, muito velhos. Sim. Ainda são os mesmos, são os elevadores que usavam Não são para. os mesmos. Em que vão 4 pessoas lá dentro assim. O problema Literalmente. não eram as pessoas, era o próprio Isso era para a saída das pessoas. Para sair, exatamente. Para aqueles pisos que mostrou há bocado. Exatamente. Antigamente. Hoje aquilo foi modernizando um pouco porque até 1800 e qualquer coisa ainda continuavam a extrair pedra de lá. Aquilo vai ainda mais fundo do que nos é mostrado. Tem câmaras e antecâmaras muito mais fundas, mas o nível onde eles nos levam, se não me engano, mais profundo é à volta dos 400, 500 metros que eles nos levam. Não levam mais baixo do que isso, mas ainda tem mais. Tu descobrir uma mina destas à época é um bocado como aquela coisa dos vereadores descobrirem água Exatamente. para fazer o furto. Exatamente. Ou iam pela dimensão, Eles tinham pessoas. Também tinham mágicas para descobrir as minas. Eles tinham pessoas especializadas para isso. Havia pessoas que sabiam exatamente onde começar a cavar. Para localizar uma mina sal. Exatamente, como muito inicializar. 300 metros, localizar que há ali um filão. Aquilo acho que é mais pela descoberta. Ok, aqui acabou, vamos continuar mais para baixo para tentar descobrir se há mais. Achei mais por aí. Nós já estávamos quase a acabar aqui. Aqui piscina. Este é um salão. Aqui isto já é mesmo. Aqui já é mesmo muito no final. É uma espécie de uma representação. Aqui já não estávamos com o guia, acho eu. Que é mais uma representação do rei, aos trabalhadores, aquilo que ele gostava mesmo dos trabalhadores porque davam-lhe o tesouro. Isto é um salão. Tem um salão debaixo de terra, que é um bocadinho mais acima, acho que tem 200 metros. Tem um salão enorme de convívio mesmo, que podem alugar e fazer lá um casamento se for preciso. Leva mesmo muita gente. Aqui estão as principais ou as mais parecidas com aquelas minas em outros países. Etiópia, Alemanha, Senegal, Estados Unidos, Equador. Estas são as principais, são as mais, são similares àquela. Eu sei que teve um amigo que já visitou a do Equador e adorou. A igreja que eles têm lá em baixo é muito parecida com esta que eles têm na Polónia. Também assim enorme. Coisa mesmo lindíssima. Eu acho que daqui acabei. Vamos passar agora para Old Town. Isto não está bem por ordem, mas eu começo como está. Não há problema nenhum. Old Town, o que é Old Town? Old Town é a definição que eles dão à parte mais antiga de Cracóvia. Isto que aqui estão a ver, nada mais nada menos que o dragão. O símbolo de Cracóvia é um dragão, porque segundo a mística vivia um dragão debaixo do castelo, que atormentava o rei. Ora bem, como há aquelas lendas que toda a gente já sabe, que prometeu a mão da menina, da filha em casamento a quem conseguisse derrotar o dragão, aconteceu que um criador de ovelhas conseguiu matar o dragão. Como? Matou uma ovelha, encheu-a de coisas tipo pesticidas, não era bem pesticidas, era alimentos estragados, o que seja, e colocou à porta do dragão. Assim que o dragão acordou, veio-lhe cheirar a carne fresca, comeu essa ovelha, sentiu-se mal, foi ao rio, que é mesmo em frente ao castelo, há um rio, bebeu tanta água que explodiu. A guia turística que nos mostrou isso disse que essa é uma das razões por qual na Polónia não se bebe muita água. É porque têm medo que aconteça o mesmo que ao dragão, que explodam com tanta água que bebe. Isto é muito giro, porque o dragão cospe fogo de hora a hora, cospe um bocadinho, tem uma tubagem por dentro que eles metem a dar um coisinho de fogo, mas isto é muito curtinho, eu acho que nem consegui gravar. Isto é à noite na Praça Central. Aqui não estava com guia.
estava com este pessoal que está aqui, veio aqui a caminhar à frente. É a Praça do Mercado. É a Praça do Mercado. Muito bem. Porquê é que isto não passou a barbicano? Será que isto andou ao contrário? Esta era a segunda época, isto era a única entrada para a cidade de Cracóvia, era através do Barbicano. O Barbicano é uma fortaleza. Aqui só tem uma entrada, que é aqui de lado, como dá para ver, fui eu que tirei a fotografia, não é? Aqui de lado há uma entradazinha, como se fosse um alçapão, e em toda a volta há um fosso. Este fosso tinha água, não é? As paredes isto parece muito grande, mas na realidade lá dentro não é assim tão grande. As paredes são muito grossas, é onde eles tinham, os guardas a passar por ali. A pessoa entrava aqui, o mercante entrava aqui, tinha que demonstrar que era mercante e que vinha comercializar, caso contrário, podia morrer ali. Ou então as tropas começavam a avançar, eles fechavam o alçapão e eles não tinham como entrar dentro da cidade. Caso conseguissem passar esta barreira, a única maneira de entrar era por dentro do Barbicano, por um túnel. Túnel esse que também estava cheio de guardas até ao portão da cidade. Ou seja, mesmo que conseguissem passar isto tudo, chegando ao portão, também tinham muita dificuldade de passar porque aquilo estava altamente fortificado. Eu vou andar para trás. Isto tudo, eu conheci isto tudo através destas guias turísticas. Eu depois no final vou-vos mostrar a plataforma que eles têm, que é o Walk Active. São 2h30 mais ou menos, sempre a pé. As visitas são completamente grátis. No final só damos alguma coisa se quisermos. Mas o nível de conhecimento que estas pessoas têm é fantástico. Explicam tudo extremamente bem, de uma maneira muito, muito clara. Aqui atrás está um pintor famoso. Esse pintor famoso era conhecido por pintar quadros de guerra. Ou seja, a guia turística disse, imaginem o que é o desgosto que este pintor deve ter porque pintava quadros de guerra e agora está a emoldurar uma paisagem. Não tem nada a ver com ele, que ele não era pintor de paisagens. Aqui, literalmente em frente, do outro lado da estrada, é a Universidade de Belas Artes, ou algo desse género, de Cracóvia. Então, não queres. Que era o portão principal, St. Peter's Gate, o portão de São Pedro. Nós tivemos aqui muito tempo, porque a guia turística, dá para ver, está aqui o McDonald's. Após a saída forçada dos alemães da Polónia, a Polónia ficou subjugada sob o poder russo. Tiveram assim 50 anos. E a guia turística falou muito sobre isso porque foi um passo muito importante a chegada deste mesmo McDonald's à cidade. Foi o sinal que quando tudo acabou sobre o poder de russo. Ela mesma diz que os pais dela eram a favor do término desse poder russo e os sogros eram a favor do poder russo. Então ela diz que nos jantares de família não se pode dar vodka a eles, porque aquilo há sempre uma disputa muito grande. Ela disse que quando este McDonald's chegou, é dos mais antigos que existem na Polónia, as pessoas vestiram-se a rigor, como se fosse para ir à missa, ou assim, como se fosse para ir a um casamento, porque era um marco muito importante, que era a chegada do Ocidente, ou das marcas ocidentais, a um país que teve subjugado a tanto poder, tantos anos sobre isso, sobre esse... Quer dizer, eles tinham sido assolados pela guerra e a seguir foram assolados por essa soberania do poder russo. Eles foi um marco muito importante. Isto é um museu esse que nós não visitámos. Porquê? Estas visitas turísticas são a locais que não são pagos. Andamos na rua, exatamente como aqui diz, é walk active, é andar pela rua e ela vai explicando. Ela disse que este museu é muito importante porque
muitas das obras de arte que foram usurpadas durante a ocupação, da ocupação nazi, conseguiram recuperar a maior parte disto e estão de volta ao sítio onde pertencem, que é aqui a Cracóvia, a este museu. Mais. O que é que isto tem atrás? Boa. Bom, agora fechaste. Lindo. Isto está a correr bem, peço desculpa. O meu material hoje não está comigo. Catedral principal no centro de Cracóvia. Aqui dá para ver que as torres que têm níveis diferentes. Eles, em vez de terem sinos a anunciar que a cada hora, aqui em Portugal temos isso, a cada hora o sino toca, eles têm um trompetista que a cada hora vem a 4 janelas, ou seja, para os 4 norte, sul, leste, oeste, e toca uma parte de uma canção, de uma pauta musical. Há duas vertentes, há duas versões para o qual existe, para explicar o porquê dessa canção. Há a vertente que foi imaginada por um guia turístico e há a versão verdadeira. A versão do guia turístico é que o trompetista veio à janela para anunciar que estavam a ser atacados e levou com uma flecha na garganta exatamente naquele momento da canção. Que é mentira. Isso foi inventado por um guia turístico que, curiosamente, nesse mesmo grupo estava um escritor americano, pegou nisso e colocou num livro. Esse livro, quando chegou à Polónia, eles foram confrontados. Então, este senhor estava no teu grupo e disseste isto. Pois, era para tentar animar mais, para não ser mais do mesmo. Olha, inventei isto. Na realidade, a canção completa é composta pelas 4 catedrais. A todas as horas, cada catedral toca uma parte da canção. A guia turística disse que há uma rádio em que todas as horas dá para ouvir a canção completa. Que é a Praça Central, ao lado do comércio. Há aqui uma espécie de uma igrejazinha pequenina que a guia turística também não sabia o que era, porque há vários, não há só cristãos, há ortodoxos, e isso pode ser uma igreja assim, desse género. Como se pode ver, imensa gente, ninguém usa máscara naquela altura. Em outubro ninguém estava a usar máscara porque não era obrigatório. Praça do Comércio Principal, bem no centro de Cracóvia, que agora metade é museu por cima e tem um museu por baixo também. E ali dentro tem umas bancazinhas onde vendem aqueles souvenirs de viagem, coisas assim, mas não é utilizado como comércio normal. Curiosidade. Nesta porta aqui, por cima, tem uma faca pendurada. Porquê? A punição para quem era apanhado a roubar era cortar-lhe a mão. E essa faca está lá pendurada mesmo para simbolizar isso. Não queres andar. Isto é outra vez. Isto é lindíssimo, o prazo assim com o sol. Eu não sei se eu aqui tentei apanhar o trompetista, que ele vem a todas as horas, vem tocar, acaba de tocar, acena cá para fora e vai para outra janela tocar outra vez. É muito giro isto. Aqui é a entrada do museu subterrâneo, aqui é a entrada do museu por cima da praça do comércio principal. Esta torre parece uma torre normal. Isto era a torre do Carrasco. O Carrasco, segundo a tradição, pertencia apenas a uma família. Ou seja, era uma herança. O Carrasco, o filho do Carrasco ia ser o próximo Carrasco quando aquele morresse. E esta era a torre onde ele vivia. Quando ele era chamado para execuções, ele estava aqui. Isto não tem nada a ver com a torre do Carrasco. Isto é de um escultor muito famoso polaco, que saiu da Polónia e começou a fazer estas obras. Curiosamente, isto é usado... A Polónia tem uma política de que não se pode beber a partir de uma certa hora na rua. Então, às vezes as pessoas usam aqui esta cabeça para beber na rua. Quando os bares fecham, levam a bebida e vão beber ali para dentro. Mas isto é apenas uma curiosidade que a guia turística falou. Ela diz que eu nunca fiz, às vezes.
Isto é a universidade. Esta universidade é apenas 6 anos mais nova que a nossa Universidade de Coimbra. Ou seja, Coimbra ganha apenas por 6 anos a esta universidade. É a principal universidade de Cracóvia. Onde tem, assim como a nossa tem direito, acho que é direito, não é? Letras e assim, ali perto. Esta funciona mais ou menos do mesmo género. A arquitetura é lindíssima desta parece é uma cara que é o esgoto das condutas. Tem estas faces assim na ponta. Eu estava um bocadinho em reconstrução. Eu tirei foto a esta avenida porque estávamos a andar e não consegui tirar mais. Aqui deste lado, mesmo junto à universidade, é onde estão os professores, os diretores, está isso tudo junto à universidade. E quando precisam de tutoria, tem lá uma portinha que tem que bater, basicamente, para ir ter com esses professores. Aqui. Dá para ver aqui? Esta janelinha aqui? É uma imagem de João Paulo II. Quando chegou, a primeira vez que, depois de ser Papa, quando chegou a Cracóvia, nesta janela mesmo aqui, que agora não abre, foi onde ele abriu a janela para saudar as pessoas, exatamente. Para saudar as pessoas, esteve a cantar, esteve a orar, e ele vinha extremamente cansado. Aqui mesmo em frente. Isto é um mosteiro. Não parece, mas é um mosteiro. Andava aqui Isto não apanhei foi ninguém. Eu sou um fotógrafo de primeira, isto não sou mesmo muito bom. Aqui, dá para ver ali o cavaleiro. A foto também está espetáculo. Aqui é a entrada para o castelo. Que nós olhamos para aquilo, estamos habituados aos castelos portugueses e aquilo é completamente diferente do nosso castelo. A arquitetura, a envolvência é completamente diferente do nosso. Estrategicamente é igual, porque está no cimo do monte, mas a arquitetura em volta é um bocadinho diferente. Isto é uma igreja, que está dentro do próprio castelo. Aqui não dá para ver. Nesta entrada aqui, para visitar a igreja, é paga, não é? Nesta entrada aqui estão umas ossadas enormes que eles diziam que eram do dragão. Na realidade, aquilo são ossos de baleia. Mas, segundo a lenda, aquilo são os ossos do dragão. Atenção. Foi coisas que eles descobriram ali na zona em que, ok, então existiu mesmo aqui um dragão, então estes ossos tão grandes, é impossível que isto não seja do dragão. As diferentes cúpulas. São 2 cúpulas da igreja. Esta aqui é totalmente em ouro. Ouro doado pela rainha. No último mandato da rainha, ela doou o ouro todo para fazer esta cúpula. Nota-se bem a diferença desta para esta, que esta aqui foi durante o tempo da ocupação. Não havia ouro para gastar ali. Havia ouro, mas não era para gastar ali. Entrada para o... como é que se diz? O pátio real? Não é o pátio real, é aquela... É mais fácil. Para a arcada principal. Durante a ocupação nazi, penso que foi um dos maiorais da GSS, ficou aqui, como residência oficial durante a ocupação. Ele ficou dentro do castelo, nesta zona aqui em cima. Era a habitação dele, basicamente. Aqui uma foto mais à frente. Isto é uma foto vista de lá de cima do castelo. Vê-se aqui o rio. O dragão está aqui mesmo por baixo. Não dá para ver porque tem as árvores, mas o dragão está aqui mesmo por baixo. O bairro judeu, Salva Casimirs, fica mais ou menos aqui deste lado. Fica pertinho. Anda, para a frente. Ou já acabou. Isto é outra fachada do outro lado do castelo. Desculpa, que rio é que passa aqui? É um rio conhecido? É, mas sinceramente não lembro do nome. Peço imensa desculpa. Não sei não me lembro do nome. Mas sim, é um dos rios principais, se não me engano. O que passa em Cracóvia, acho que é um dos rios principais. O Vístula é em Varsóvia, não é? É Varsóvia. Vístula é em Varsóvia. Mas este aqui, por acaso, não me lembro do nome. Acho que aqui já terminei, não já?
Isto é uma homenagem a um herói nacional, também não me lembro do nome. Duas curiosidades que eu gostei daqui neste espaço. É o Cristo dos É o? É o Cristo de Leia. É? É o que passa, vem de cima. Ok. Tinha razão. Isto vem cá para baixo. Aqui não vai dar para ver. Tem aqui este passeiozinho, como se dá para ver, que passa mesmo por baixo do castelo, em que há uma zona, mesmo ali em frente ao castelo, em que tem um banco de jardim, que tem umas placas fotovoltaicas, que tem um botãozinho. Quando se carrega no botão, toca uma música. Uma música composta por um dos compositores polacos. Ele está sempre a mudar. De X em X tempo eles vão lá e mudam a canção. Mas é completamente divertido. Você senta-se, carrega no botão e escuta a melodia. É muito bonito. Aqui está um e tem mais outro noutra praça, lá no meio, mas não é na praça principal. Há uma praça secundária que também tem um desses banquinhos. Eu achei extremamente interessante uma pessoa sentar-se ali e ouvir uma melodia clássica, uma música clássica a tocar ali, e assim num dia de sol. Fantástico. Estar a ler um livro, sentado naquele banco, ouvir uma música é lindo. Outra das coisas que eu achei muito interessante é que a própria Cracóvia tem muito verde dentro da cidade. Muito facilmente encontra áreas verdes. Espero não estar a ser muito maçadora. Não. O próprio centro da cidade de Cracóvia, Staromiejsko, é rodeado por um parque. É. Sim, eu fiquei... O central tem um parque. Sim, que não é permitido circular com carros. Aliás, apenas... É como aqui em alguns centros urbanos, é que só se pode circular os táxis, Ubers e transportes públicos. Ali acontece exatamente o mesmo. Só são permitidos mesmo aqueles tipos de veículos, mais nada. Isto... Dá para identificar bem a guia turística porque todos eles andam com o chapéu de chuva amarelo. Facílimo. Aqui é Kazimierz, mais conhecido como bairro judeu. É a parte, como é que dizer, adjacente à história toda que existiu. Old Town e Salt Mine, e as minas de sal é uma história assim muito mais leve. Bairro judeu e Auschwitz e Birkenau são estritamente ligados uns aos outros, em termos históricos. Isto é uma sinagoga muito, muito antiga. Está abaixo do nível da terra, o que não é normal. Só que eles tentaram mandar isto abaixo quando da ocupação, só que felizmente não o fizeram. Mandaram uma parte, mas não. Isso é um mural feito por crianças judaicas, que há aqui uma escolazinha, que agora é um hotel, mas há aqui uma escolazinha aqui neste beco. Eles têm aqui... não, desculpa. Uma livraria com livros hebraicos e literatura hebraica, e é uma escola, se não me engano. Isto é uma praça principal, onde tem este restaurante extremamente conhecido, e ao lado tem um hotel onde ainda se podem, ainda há aquele tipo de banho judeu, hebraico, não é? Banho, ajudem-me. Há um tipo de banho que os judeus têm que tomar, e tem que ser dentro de uns... O banho judeu. Que tem o número Exatamente, é isso. Chegou 7 graus, sabe? Exatamente. E o hotel... Estão fechados. O hotel ainda tem isso, e pode ser feito. Tem que ser... São 7 graus, exatamente.
E a senhora disse que aqui nesta região, junto, aqui de frente temos isto, onde se praticava esses banhos, agora já não se pratica, mas há um hotel que fica assim mais para a direita, onde ainda se pode praticar isso. Isto é mais uma sinagoga onde tem um cemitério onde tem pessoas muito importantes, mesmo ao lado. Dá para visitar, mas lá está, tem que se pagar. Ela apenas explicou, esta é a guia turística espanhola, que está a viver na Polónia e que faz estas visitas. Tudo o que seja visitável é pago. Em termos de museus... Nós Na fazemos zona de tudo, Julia, certamente. Sim. Até o cemitério é pago. Sim, porque fica dentro da sinagoga. E ainda por cima, Pertence ficar na assim. lista de Schindler, portanto, que Exatamente. E os Exatamente. bilhetes Tudo. subiram. Sim, sim, sim. Eu não consegui fazer. Eles também fazem visitas guiadas pagas. Muito, inflacionou de que maneira. Eles também fazem a visita à fábrica de Schindler, em que o preço que aparece na página é o preço do bilhete. Deixa eu cair o preço que aparece é do bilhete. Ou seja, a visita em si, feita por eles, não paga, tem que pagar a entrada. Todas as visitas, ao entrar na página deles, tudo o que for pago é o bilhete de entrada nesse sítio. Que é um hotel que a senhora teve a explicar que aqui na entrada tem aquelas... esqueci-me o nome. Exatamente. Aqui ainda mantiveram isso. A maior parte das casas ali à volta já não tem. A tora é aquele... Exato. Aqui ainda tem um certificado de autenticidade como sendo judeu aqui do lado de dentro. Isto é uma sinagoga privada, que agora era privada, um judeu extremamente rico que mandou construir, que agora passou a Cracóvia. É o próprio Estado que está a recuperar a sinagoga. Isto aqui. Agora é um hotel. Mas em tempo já foi um hospital. Que agora, depois para privatização e tudo mais, depois da ocupação, tornaram isto num hotel. Que lá tem mais uma sinagoga onde a guia turística falou que durante a guerra houve muitas crianças que foram salvas graças a algumas sinagogas e outras as pessoas que eles conseguiam esconder alguns. Felizmente. Esta é mais uma sinagoga, dá para ver ali as inscrições em hebraico. Muito, muito antiga. Das mais antigas que eles têm lá. Isto é... se viram a lista de Schindler, possivelmente vão reconhecer esta escadaria. As filmagens foram feitas aqui dentro do próprio bairro judeu, em que esta zona não foi usada durante a ocupação, mas que representava muito bem as casas e as coisas. Foi filmado aqui. Debaixo desta escadaria foi onde a menina se escondeu no filme. Foi literalmente debaixo desta escadaria, onde todas estas imagens que estão aqui são do filme. Ora bem, esta ponte é muito bonita e tudo mais, mas era a ponte que fazia a ligação entre o bairro judeu e o gueto. Está o bairro judeu de um lado e o gueto do outro lado do rio. Exatamente. E a Praça das Cadeiras pelo meio. Sim. A Praça das Cadeiras fica no final. Lá. Sim, fica no final. Cadeiras. Agora isto tirei fotografia a isto por uma simples razão. Era exatamente aqui neste muro que começava o cerco do gueto, que agora já não está lá, não é? Isto é uma casa de música, uma escola de música, tipo um conservatório, mas aqui neste muro era onde começava o cerco do gueto. Começava exatamente ali. Estava a falar desta praça, não é? Da Praça das Cadeiras. Com a farmácia onde eles conseguiam... Onde o farmacêutico, que era polaco, muitas das vezes saltou o cerco para poder ir trabalhar, que foi boicotado porque não lhe entregavam os medicamentos, mas que mesmo assim ele conseguiu salvar muitas crianças, muita gente à conta disso. E agora está este mesmo museu. Vão fazer disto um museu porque conseguiram recuperar algumas coisas desse tempo de ocupação.
em que Porquê que chamam Praça das Cadeiras? eu já vou mostrar uma imagem via satélite do Google Chrome, que é mais fácil de explicar. Isto porque aqui tem estas cadeiras todas aqui, todas elas iluminadas. Simbolizam os móveis que as pessoas largaram quando largaram a sua casa e foram obrigados a ir para alguém. E não só. Simboliza também, são 70 cadeiras ao todo, se não me engano. São 70. Orientadas em vários sentidos, mas que representam também o número de pessoas. Claro que não foram 70 pessoas, não é? Foi 70 vezes. Em que há apenas 4 cadeiras que estão orientadas em sentidos diferentes. Que está uma orientada direcionada para a fábrica de Schindler, outra direcionada para a estação, que é a mesma estação, a estação dos comboios é exatamente a mesma, é esta aqui, é exatamente a mesma estação, só que não tem o cerco, não é? Está uma orientada para esse lado, estão todas orientadas de frente para a farmácia, mas há uma que está um bocadinho mais deslocada, mesmo direcionada para a farmácia, e há uma que está direcionada para um beco. Beco esse onde as pessoas eram executadas, as que tentavam fugir, que tentavam fugir de entrar tentavam fugir do gueto ou assim, eram executadas ali, com milhares de pessoas a apanhar o comboio, eram levadas para esse beco e eram executadas ali. Infelizmente, o muro onde essas pessoas foram executadas cedeu, já não está lá, mas mesmo assim a cadeira continua orientada nesse sentido a representar, era ali naquele canto que isso acontecia. Isto era um peso emocional tão grande que no final da tour estava um rapaz no mesmo grupo, americano, judeu, começou a chorar quando a senhora explicou, porque é estritamente ligado à cultura e à guerra e a tudo o que aconteceu. Penso que aqui é o rio. É um bocadinho da vida noturna. Acho que terminei. Ora bem, vou-vos agora falar o quê? Já ouviram falar nesta sopa? A Zurek. É uma sopa tipo... Como é que eu te explicar? Imaginem, é como o nosso cozido. É extremamente rico. Vem assim dentro do pão. Vai ao forno assim dentro do pão. Aquilo é chouriça, carne gorda, assim, é uma sopa muito rica, mas um sabor fantástico. Estas ervas, eu não sei que ervas são estas, mas as ervas dão um sabor fantástico à sopa, é mesmo. E penso que ela é assim meio esbranquiçada porque leva farinha, mas o sabor é divinal. Zurek é daquelas coisas que eu digo, ok, se vão lá, experimentem, vale bem a pena experimentar Zurek. Outro prato, pierogis. Pierogis é uma espécie de dumplings, naquela zona. Eu não... Dumplings, tipo aqueles asiáticos, em que o recheio pode ser queijo, carne, a massa assim mais cruzinha. Podem ser assim cozidos ou podem ser fritos. Eu vou ser sincero, eu não tive uma grande experiência com o pierogis. Não gostei lá muito, não sei se pode ter sido o sítio, porque os meus amigos depois foram jantar a outro sítio e que os pierogis eram muito bons. Provavelmente fui eu que não me adaptei bem ao sabor. Há uma coisa aqui. Deve ser. Eu tentei depois reproduzir cá e não consegui. Acho que havia uma erva qualquer. Exato, eles têm uma... Eu comi lá eu não consegui encontrar fotos disso. Isto são fotos que peço desculpa, são fotos que eu tirei da internet porque eu não consegui tirar fotos de nada. Eu comi lá um entrecosto feito no forno com um molho de frutos vermelhos, principalmente de arantos, que eles têm muito, aquela frutinha vermelha, fantástico, é mesmo delicioso. Ok. Isto ainda faz parte do bairro judeu. É o quê? É uma praçazinha ali no meio, onde eles fazem tipo uma feirinha da ladra, em que tem estas casernas ali no meio, onde eles vendem um prato específico dali. Que é o zapiekanki. É basicamente um pão aberto.
a parte de baixo ou a parte de cima, extremamente recheado, mas é fantástico, E só se vende ali, naquela zona do bairro Judeu, porque a esta hora, não é? Já com um bocadinho de fome, tem aqui um petisco muito... É uma maldade, eu sei. Por isso mesmo é que eu tentei apresentar isto no fim, que é para tentar... É fantástico, há vários toppings e tudo mais. Agora então, vou passar aqui. A tal imagem que eu vos queria mostrar das Praças das Cadeiras. Esta está um bocadinho... Aqui não dá para ver muito bem. Ok. Esta está orientada mais para aqui, está um bocadinho mais afastada. Estão a ver? Esta coisinha aqui, é outra cadeira aqui para este beco, onde as pessoas eram executadas. Esta está a apontar para a fábrica de Schindler, e penso que é uma destas, acho que é aqui. Há uma aqui neste canto que está a apontar para a estação e para o caminho para o caminho de ferro, para a ligação onde era feita. A senhora, nós não fomos, mas aqui nesta rua, bem lá ao fundo, ainda está a parte do muro do cerco. A farmácia está aqui neste canto. É aqui onde estava o professor. Aqui nesta esquina é a farmácia. Era na fronteira com o gueto. Com o gueto, exatamente. Exatamente, se dava jeito. Eu vi aqui, pronto, pesquisei aqui um bocadinho. Esta Casa Azul é de uma, não me lembro do nome da senhora, mas ela basicamente era uma judia que era de uma família muito pobre, em que um dos irmãos tinha ido para a Austrália e os pais, com começar com medo, mandaram-na para lá também. O que é que aconteceu? Ela era muito bonita, uma pele muito macia, e as senhoras na Austrália começaram a perguntar-lhe que tipo de produtos de beleza é que ela usava. E ela começava a dizer que usava uns produtos que a mãe lhe mandava, uns cremes, não sabia bem o que era, começou a vender esses cremes. Com o termo de exclusividade, não, isto é só para si, só lhe vende assim. Mais tarde foi convidada a fazer parte da L'Oréal. Em que há um documentário dela em que ela dizia que vivia em Old Town, mas na verdade ela é do bairro Judeu. É esta casazinha aqui. Casimiers é o nome do bairro. Casimiers é o nome do bairro Judeu. Casimiers, exatamente. Ok. Ora, aqui está o que eu vos falei. Walk Active. É a tal plataforma. A pessoa vem aqui. Não tem só Cracóvia. Tem Berlim, tem Varsóvia, tem Praga, tem Gdansk, que é no norte. Tem imensas cidades. Cada vez estão a crescer mais. E isto é tudo na base de caminhar. E à medida que vão caminhando, são 2h30 a caminhar. É fácil de fazer, principalmente em Cracóvia, que é tudo muito plano. É fácil de fazer. Aquilo não é um passo muito acelerado. É um passo fácil, é facílimo de acompanhar. Eu aconselho vivamente a visitarem esta página, porque... Ela desse conceito há mais sítios. Sim. E também tivemos assim. Exatamente. É fácil inscrever, é só entrar aqui e escolher a cidade. São estudantes. Exatamente, aquela jovem, a primeira. Sim, ela é estudante então aquilo é uma espécie de um extra que ela faz ali. Tem um conhecimento muito aprofundado da história, porque eles são de lá, eles vivem lá, têm convivência com aquilo, com a realidade. E eu não tenho internet, eu se calhar não vou conseguir ver, não vou conseguir entrar. Não sei se ele vai deixar, pois, não me deixa entrar. Mas à medida que entramos na cidade, tem vários tours dentro da própria cidade. Eu infelizmente não consegui fazer duas que eu queria muito fazer, que era a fábrica de Schindler. Estava aberta à quinta-feira, eu vim-me embora numa quinta-feira, foi timing, e era a Macabre Tour, que é uma tour onde eles falam sobre as lendas urbanas, dos assassinos, dessas coisas todas. No dia que eu estava para fazer, começou a chover, então também não fui.
Mas aconselho vivamente, o Walk Active Tour é muito bom, as pessoas são muito simpáticas, é fácil escrever, com o telemóvel é só aceder, ou mesmo aqui, eles mandam a localização e é fácil perceber onde é que eles estão porque têm um chapéuzinho de chuva amarelo. Muito fácil de identificação. Agora, a quem vai à Polónia? Esta aplicação, Traficar, não sei se já ouviram falar. Sabem o conceito das trotinetes da Uber? Uma pessoa chega lá, é o mesmo mas com carros. Tem um carro, abre a aplicação, vê naquela região onde está o carro, chega ao pé, seleciona o carro que quer, chega ao pé do carro, tem um QR Code, abre o carro e utiliza. Fácil, simples, muito mais barato do que alugar um carro. Como eu disse no início, eu fui a conduzir desde Varsóvia a Cracóvia. Em Varsóvia, para alugarmos um carro, estávamos a pedir 800 zlotys. Nós, com 660 zlotys, viemos de lá, fomos às Minas de Sal e fomos a Auschwitz com o mesmo carro. Ficámos com o carro vários dias, podemos fazer isso. 600 e poucos zlotys, ou seja, muito mais barato do que alugar um carro. Aconselho vivamente aqui esta aplicação. Por forma de agradecimento, vou mostrar os meus amigos que... Este é o meu amigo que está na Polónia, é o João Tavares. Foi ele que nos orientou em tudo, mesmo a nível da aplicação para alugar o carro, arranjou-nos os bilhetes para irmos a Auschwitz, às Minas de Sal, orientou-nos tudo. Os restaurantes, também é importante. O primeiro restaurante onde nós fomos foi ele que nos levou lá. Comigo foi este rapaz, o Tomás, o André, aqui não dá para ver bem, mas é este rapaz aqui da esquerda. Foi o fotógrafo, que é o Bruno, tudo malta muito boa, e a Sofia. É só como forma de agradecimento pela disponibilidade deles e de terem ido comigo. Era uma coisa que eu queria ir e fui mais eu que insisti, não, agora que está lá o nosso amigo, nós vamos lá. Pelo menos eu quero ir, se vocês quiserem, venham. Mas era algo que eu queria mesmo ver. Principalmente eles estando em Cracóvia, tão perto de Varsóvia, tão perto de Auschwitz e tudo mais. Sítios onde eu tinha mesmo muito interesse em ir. Agora é que tinha que ser mesmo. Em princípio este ano vou voltar lá, se tudo correr bem. Quero visitar os museus que não consegui, os pagos principalmente. Quero ir à fábrica de Schindler e visitar o principal museu, aquele que eu mostrei logo ao início, onde tem as obras de arte e tudo mais, que eles conseguiram recuperar. Penso que a guia turística me falou que tem obras de Picasso e tudo assim, tem coisas muito interessantes para ver. Pronto, está feita a minha apresentação.